Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse na TV e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte sobre o esquecimento do passado, das perguntas 395 a 399. Na pergunta 395, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E eles respondem, nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permite dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Muitos médiuns, muitas pessoas têm revelações sobre o seu passado. Mas nem sempre eles revelam e nem sempre é permitido, justamente porque há, como nós já vimos na reunião passada, há motivo para as pessoas esquecerem. Há motivos muito mais fortes para esquecerem do que para lembrarem. Na pergunta 396, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão tentam reter. Não há nisso simples ilusão? Aquelas intuições, aqueles sonhos que se tem mais ou menos vagos sobre o passado, será que realmente fui alguma coisa? Às vezes a pessoa chega a fazer até procurar lembrar do passado, fazer alguma terapia para lembrar. E aí Kardec quer saber, será que isso realmente acontece? Ou se é uma ilusão da cabeça das pessoas? E eles respondem, algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de uma ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto não pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. Quer dizer, as pessoas podem realmente ter intuição do que foram no passado, porém, não há necessidade de ficarmos pensando sobre isso, querendo descobrir o que fomos, o que deixamos de ser, com quem convivemos, quais as nossas posições, quais os nossos erros. Recordar o passado nem sempre é uma terapia válida. O mais válido é nós procurarmos viver o presente e prestarmos atenção no presente. O presente vai nos dizer tudo o que necessitamos para viver bem. Tudo o que nós necessitamos para conviver bem com as pessoas e para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Se percebermos a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas reações diante das coisas que nos acontecem, do que as pessoas falam, de como elas falam conosco, nós vamos nos perceber. Não há melhor forma de nos conhecermos, de botarmos foco naquilo que estamos pensando e de como estamos reagindo diante das situações que a vida nos traz. Essa é a melhor maneira de nós nos conhecermos. Na pergunta 397, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Quer dizer, nesses mundos, nós já vimos alguma coisa na vez passada, nesses mundos superiores, é mais claro, é mais nítido essa recordação do esquecimento do passado? Porque eles dizem que sim, que os espíritos lembram, nos mundos superiores, eles lembram mais do seu passado. Mas aqui Kardec quer saber como é que é essa lembrança. Se é uma lembrança nítida, clara, ou se é alguma coisa mais obscurecida, tipo uma intuição. Os espíritos respondem que sim, que a lembrança é nítida, à medida que o corpo se torna menos material. Com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida, justamente porque os corpos são menos materiais. E assim, eles bloqueiam menos a manifestação do espírito. Então, o espírito tem capacidades muito maiores do que as que nós temos atualmente.
uma mediunidade muito mais desenvolvida, uma clarividência muito mais desenvolvida, uma lembrança do passado muito mais nítida do que teríamos agora, que é apenas uma vaga intuição. Na pergunta 398, sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? É possível o homem saber onde foi que ele errou no passado? Kardec quer saber e os espíritos respondem, até certo ponto. É preciso, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Nós podemos observar o hoje e termos uma ideia do que fomos no passado, ou olharmos para uma pessoa e termos uma ideia das dificuldades dessa pessoa, de um filho, de um parente, de um amigo. Porém, nós precisamos entender que também no mundo espiritual se aprende. E um espírito que possa ter errado muito no passado, ao despertar e chegar no plano espiritual, ele possa ter uma nova tomada de consciência. E a culpa, a vontade de acertar, faz com que ele mude, aprenda, se desenvolva, trabalhe já no plano espiritual. E quando ele retorna um espírito muito mais melhorado, um espírito muito mais trabalhado do que o que ele poderia refletir no seu passado. Então, nós olhamos uma pessoa muito boa, que trabalha, que faz o bem, que se doa, que se dedica, jamais podemos imaginar que essa pessoa possa ter sido um assassino, possa ter sido um criminoso, possa ter sido um viciado em outras vidas. Porque agora ele está trabalhando e se dedicando muito. Mas isso é o normal. Quando a pessoa, ela toma uma nova consciência e resolve trabalhar pelo bem, resolve se melhorar. Muitas vezes, uma pessoa precisa chegar ao fundo do poço para tomar uma nova força e seguir em frente e ascender espiritualmente. Outros se acomodam, estacionam, param no caminho, mesmo com um pouquinho de conhecimento espiritual, ficam meio que parados. E outros estão ali, trabalhando, arregaçando as mangas e trabalhando. Na pergunta 398A, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer em uma existência faltas que não praticou na precedente? Kardec querendo saber, tá, e o espírito, ele não cometeu determinados erros no passado. Pode ser que nessa presente existência ele cometa algumas faltas que ele ainda não tenha cometido? E eles respondem, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, poderá ser arrastado a novas faltas consequentes à posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam antes um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Os espíritos dizendo que podem sim, uma pessoa pode cometer uma falta que não tem cometido em existências anteriores. Mas tudo vai depender do seu adiantamento, porque nós sabemos que a partir do momento em que o espírito começa a desenvolver a sua consciência, em que ele começa a trabalhar, a tendência é ele errar menos. O problema é que nós nos superestimamos. Achamos que já somos espíritos muito desenvolvidos e não aceitamos que podemos errar ainda. Esta é a grande questão. Quando tomarmos consciência de que somos simples aprendizes na vida, fazendo o nosso processo, cada um fazendo o seu processo, de acordo com as suas necessidades, vai conseguir se perdoar com muito mais facilidade. Vai conseguir ser mais humilde diante das situações, sabendo que é um espírito falho. Agora, o que eles nos dizem
é que nós não retrogradamos, nós não voltamos atrás naquilo que já aprendemos. Nós podemos ter aprendido na teoria, nos faltou a prática. E às vezes nós erramos na prática. Mas nós seguindo em frente, vamos fortalecendo aqueles pontos fracos da nossa personalidade, aqueles que precisam ser trabalhados. Assim se dá o processo evolutivo. E na pergunta 399, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior? As provas que nós passamos aqui, as expiações, as dores e os sofrimentos, dá para a gente ter uma ideia do que é que foi no passado em relação ao que nós estamos passando hoje? E eles dizem que muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta, não é uma regra. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Aquilo que a gente sente é um indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Aquilo que a gente sente, as nossas emoções, o tipo de emoção, se somos muito orgulhosos, se não reconhecemos nada do que os outros fazem para nós, se nos achamos superiores, aquilo que a gente sabe é a verdade absoluta, aquilo que a gente pensa é o certo, que o outro está dizendo é errado, o tipo de pensamento, de relacionamento que a gente impõe aos outros, tudo isso nos fala do nosso passado, do quanto ainda somos espíritos inferiores, orgulhosos, muitas vezes perversos, porque aquilo que nós pensamos na nossa intimidade nós não falamos, nós não expomos, nós só sentimos, mas esses sentimentos, se nós pararmos para prestar atenção, também vão nos dizer que tipo de pessoa nós somos e que tipo de pessoa provavelmente nós fomos. Kardec faz uma nota. Chegando ao termo que a providência lhe assinalou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe o gênero de existência que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito, quando está na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, ele faz toda uma reflexão, ele observa o que fez certo, o que fez errado, o que precisa aprender, pede ajuda da espiritualidade superior, recebe todo um planejamento, participa desse planejamento de forma que ele mesmo escolhe o tipo de prova pela qual ele quer passar. E aí o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à simples condição de máquina. O espírito tem livre-arbítrio para escolher que tipo de provação ele quer passar. Essa liberdade de escolha, é claro, nós sabemos, ela está condicionada à evolução. Quanto maior a evolução, mais liberdade de escolha. Quanto menor a evolução, mais ele é ajudado pela espiritualidade superior nessa programação da nova existência. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas e que em certas circunstâncias lhe podem mesmo ser reveladas.
Há uma vaga consciência, uma espécie de intuição. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores lhe fazem, espontaneamente com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Quando ele se lembra espontaneamente, é porque há alguma necessidade dessa lembrança. Então, os espíritos superiores nos ajudam a lembrar. Não é para satisfazer a nossa curiosidade, é porque há algum objetivo, que nós ainda podemos não saber qual é, mas sempre há um objetivo maior quando os espíritos nos revelam alguma coisa. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo porque o espírito se sairá na existência atual e as escolhas feitas que ele faça daqui para frente. Qual a existência que nós vamos ter no futuro, o que é que vai nos acontecer no futuro, isso os espíritos não vão nos dizer, porque o nosso futuro depende de cada um. Aquilo que nós vamos ser numa vida futura vai depender do que nós fizermos, do quanto aproveitarmos nessa vida. Porque há pessoas que dizem assim, nessa vida eu não aprendo mais nada, deixa para a próxima. Muitas pessoas brincam dessa forma. Mas outras arregaçam a manga e querem trabalhar até o último suspiro de suas vidas, aproveitando essa oportunidade. E é justamente o que os espíritos nos dizem. Essa vida presente é uma vida preciosa. Nós estamos vivendo num momento de transição, estamos tendo a oportunidade de trabalhar bastante, trabalhar no nosso mundo íntimo, procurando nos conhecer e desenvolver as nossas aptidões e trabalhar também arregaçando as mangas em benefício do mundo que está aí fora, das pessoas, nos doando, fazendo o que pudermos dentro das áreas da que formos chamados para melhorar o mundo que estamos vivendo. Então é uma oportunidade preciosa a que estamos vivendo no momento presente. Ao invés de reclamarmos, deveríamos nos armar de forças, de coragem para seguir em frente lutando, porque esses poucos anos que nos restam aqui na Terra, o muito que fizermos ainda vai ser pouco. Quando chegarmos no plano espiritual, vamos reconhecer que sempre poderíamos ter feito um pouco mais e vamos nos arrepender de não termos aproveitado melhor o nosso tempo. Mas Kardec continua a sua nota de explicação. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Quer dizer, não é porque ele não se lembra do que ele fez que isso vai impedir que ele cresça, que ele melhore, que ele evolua. Porque se é certo que não se lembra delas com precisão, dessas lembranças com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir o mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-los os espíritos superiores que o assistem e se atendem às boas inspirações que lhe dão. Nós sabemos que, mesmo esquecendo o passado, mas nós, no plano espiritual, tivemos condições dessas faltas. Então, ao retornar, nós esquecemos do passado, mas continuamos com essas equipes de espíritos superiores nos assessorando, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, a nos intuir onde nós falhamos, onde precisamos tomar mais cuidado para não reincidirmos no erro. E ele continua: o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo e poderá julgar do que foi, e não pelo que é, mas pelas suas tendências. Quais as nossas tendências reais? O que é aquilo que nós trazemos que ninguém mais sabe? Somente nós. Que nós não temos coragem de falar alto para ninguém ouvir. Cada um sabe
de si quais as suas tendências íntimas. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. A resignação é a chave para uma existência feliz, mesmo quando estamos sofrendo. Se sofremos com resignação, nós passamos pela dor, pelo sofrimento e vencemos. Se nós sofremos desesperados, revoltados, a dor se torna muito maior e nós deixamos de aproveitar aquelas oportunidades preciosas que a vida nos traz. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. É claro que se uma pessoa ela sofre demais processos físicos, processos mentais, processos emocionais, significa o quê? Significa que é uma pessoa muito comprometida, que tem realmente um passado de culpas a expurgar. E aí precisa de mais resignação para suportar com coragem esses anos de sofrimento. Como nós dissemos, a resignação ela diminui o sofrimento. Assim, o orgulho será castigado no seu orgulho. Mediante a humilhação de uma existência subalterna, é aquele que, mesmo sem condições, tudo quanto é emprego, ele é humilhado. Ele passa por situações em que ele se vê numa situação difícil de muita humilhação. Por que ele é humilhado? Por que ele se sente humilhado? Porque o orgulho dele é muito grande. Se ele não fosse tão orgulhoso, ele não se sentiria tão humilhado e não atrairia para si situações onde ele fosse humilhado também. O mal rico e o avarento passa pela miséria. Aquele que trabalha, não consegue, mal consegue sobreviver. Está caracterizado o quê? Claro, e que os espíritos estão dando exemplos. Nós não estamos dizendo que toda pessoa que passa por essas situações teve esse tipo de comportamento no passado. Mas os espíritos estão nos exemplificando para que nós possamos entender que aquele que é avarento, aquele que não sabe lidar com o poder, com o dinheiro, com a riqueza, quando ele retorna numa próxima existência, ele vai passar por situações, muitas vezes de miséria, de dor, de sofrimento, de humilhação, para poder aprender a valorizar, a aprender uma nova conduta, aprender a respeitar o outro, aprender a valorizar o outro. Tudo isso é aprendizado. Então, o que eles querem nos ensinar é que nessa vida presente, conforme a situação que estamos passando, nós podemos ter uma ideia do que fizemos no passado, né? Assim como aquele que tem um filho ingrato, fazemos tudo por esse filho, nos doamos, educamos e muitas vezes o filho se torna uma pessoa muito difícil, que nos faz sofrer muito. Isso está refletindo o quê? Nós também, no passado, fomos maus filhos, fizemos nossos pais sofrerem, né? Então, todas essas situações que nós estamos vivendo hoje é consequência é a colheita da sementeira que fizemos no passado. Por isso os espíritos nos dizem que do futuro cabe a nós sabermos o que estamos fazendo no presente. Quer dizer, o futuro será a colheita do que nós estamos semeando no presente. Por isso eles nos chamam a atenção. Fiquem atentos, semeiem sementes boas para que a colheita seja boa no futuro. Mas independente de nós pensarmos do que vai ser o nosso futuro, nós precisamos aprender a gostar do caminho. Porque este caminho significa a nossa vida hoje. Isso é o que nós ainda não aprendemos a valorizar.
o momento que estamos passando agora. Nós estamos com a nossa mente sempre no futuro, ou preocupados com alguma coisa que temos que fazer, com as tarefas que temos que realizar, com as conquistas que pretendemos fazer, ou com o pensamento preso na culpa, no erro, na dor, no sofrimento do passado. Muito pouco estamos presentes, muito pouco sabemos valorizar o momento presente. E o momento presente significa o caminhar. E este caminhar poderia ser uma experiência muito mais gratificante se nós soubéssemos valorizar esses momentos. E para isso o que a gente precisa é focar, prestar atenção no que estamos fazendo, nesses momentos que estamos vivendo agora, e transformar esses momentos. Transformar, às vezes a gente quer que as pessoas nos amem, a gente quer estar junto com pessoas agradáveis, possamos ser também agradáveis, que possamos também estar com as pessoas e valorizar esse tempo que temos com as pessoas, sejam elas quem forem. No nosso trabalho, um cliente, um patrão, um familiar, um amigo, um relacionamento, qualquer que seja. Valorizar o momento presente e como estamos vivendo com as pessoas. Assim nós encerramos o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.